E ele, uma pessoa também sem nenhum tipo de trabalho fixo e aproveitador das pessoas, e acabou ficando com ela, extorquindo a moça. Essa é a realidade. E chegou uma hora que eu acho que ela percebeu que ele não queria mais dar dinheiro para ele, então ele acabou matando simplesmente para ficar com o dinheiro dela. Seria até uma espécie, entre aspas, de crime perfeito. O que ele fez? Ele mata a moça, né? Na casa onde eles viviam, ele pega uma mala, coloca ela dentro da mala, ela era de estatura baixa, põe uma pedra dentro da mala e joga na represa de Mariporã. E ainda conta para os familiares dela que ela ia fazer um trabalho fora do Brasil, que ia ficar muito tempo sem se comunicar, etc. E fica assim, tranquilamente. Só que essa mala, ela boia. Ela vem a boiar porque, enfim, liberação de gases do corpo em decomposição e tal. Aquela pedra não foi suficiente para manter a mala no fundo da represa. E aí a polícia encontrou e acabaram desvendando o crime. A Magda Roncati era uma moça que vinha aparentemente de uma família estruturada, mas ela deixou a família e foi embora para a Suíça. Não manteve muito contato com a família por esses anos todos, e ela acabou trabalhando como prostituta, dançarina, porteira, para pagar as dívidas da viagem, e continuou pagando, ficou ligada a esse rapaz, o Jimmy, que era o namorado dela. O Jimmy se utilizou da fragilidade física e psicológica dela para convencê-la a trabalhar para ele, literalmente. Ele se tornou um cafetão. Ela conseguia bancá-lo, ela o mantinha, tanto que ele usava a conta bancária dela, o cartão de crédito dela, não usava o dele, usava o dela. Era um indivíduo extremamente agressivo, extremamente ameaçador, e quando percebeu a possibilidade de ter problemas ou que os ganhos não estavam à altura do que ele imaginava, ele planejou, arquitetou, agrediu e matou a Magda. Essa relação deles, na verdade, era uma relação abusiva. A Magda parece ser muito passiva e ele era um explorador dela, mas ela com certeza tinha uma questão dela própria que se deixava abusar. Ela voltou para São Paulo, teve várias oportunidades de escapar dessa relação, mas nunca conseguiu. E ela passou fome na Suíça. Nesses dias que ela estava aqui em janeiro com ele, ela também passou fome. Ele maltratava ela. Ela é uma vítima abusada que nunca teve forças de sair desse relacionamento abusivo. O caso da Magda nos remete à percepção do cuidado que as pessoas devem ter com quem se relacionam. A Magda foi duplamente vítima. Ela se envolveu com uma pessoa que já tinha um histórico totalmente disfuncional desde a infância. Uma pessoa que passou pela juventude com comportamento delinquente, sendo recolhido à FEBEM, uma pessoa que decidiu na vida mentir, que decidiu enganar, que decidiu manipular as pessoas para o seu bel prazer. Era um mentiroso muito habilidoso, ele era muito loquaz com as palavras, a sua verbalização tinha um poder de convencimento. Ele tinha várias identidades, cometeu vários crimes, era versátil criminalmente, se aproximava das pessoas com nomes diferentes, com estruturas de personalidade diferente, claro, isso dentro do teor da mentira, da manipulação, e conseguia aquilo que ele queria. Ele tinha um estilo de vida parasitário, ela o bancava. Então, a relação deles não era uma relação frutífera, que planejavam ter filhos, planejavam estruturar uma família, construir
um patrimônio juntos, desenvolver uma afetividade em função da vida que escolheram juntos, não. Era uma relação de poder. A personalidade desse indivíduo já é uma personalidade de um indivíduo de mau caráter. Já vivia à custa dos outros, vivia de exploração. Ele é um escroque. O escroque, ele tem várias formas de agir, né? Por exemplo, um cafetão, como é o caso dele, é um escroque que se aproveita do trabalho da prostituta. Mas são golpistas, são aproveitadores, são pessoas que se encostam, por exemplo, em pessoas mais idosas para ver se... E fingem que são bonzinhos e tal, para poder ficar com o dinheiro da pessoa. São espertalhões. Ele manipula as pessoas, é como se inconscientemente ele soubesse quem vai fazer um par com ele, que são as mulheres mais frágeis. Cada um tem um jeito de seduzir e manipular. Pode ser sexualmente, pode ser criando essa empatia com a concordância de atividades de lazer. Isso é uma sedução. Na verdade, eles são sedutores e manipulativos. O Jimmy tem características, ele tem comportamentos que se assemelham a indivíduos que possuem psicopatia. Categoricamente, não dá para afirmar que ele é, mas o comportamento dele caminha nessa direção, sim. Provavelmente ele tem esse diagnóstico de psicopatia. O psicopata, ele tem uma incapacidade de trocar de lugar com o outro, de sentir empatia pelas pessoas. E ele também não sente culpa. É óbvio que ele sente emoções, ele pode ter uma família, amar a família, ele se sente triste, se sente alegre, mas ele não sente culpa. Então, um psicopata num grau mais grave pode se tornar até um assassino, por uma impulsividade ou uma discussão que eles tenham tido. Como é que é a definição desse indivíduo? Primeiro, é um criminoso comum. Existe uma diferença entre o psicopata criminoso e o criminoso comum. Qual é a diferença? Que a psicopatia, obrigatoriamente, ela exige psicopatologia, ou seja, dados mentais doentios. Que no caso dele, não. Ele entendia perfeitamente o que ele fazia. Ele poderia não fazer se quisesse. Ele fez porque quis e se determinou de acordo com aquilo que ele programou fazer. Ou seja, capacidade de determinação plena em relação ao crime que ele praticou. É alguma coisa inata, essa falta de valores éticos e morais, e é uma coisa dele. E assim ele é e assim ele será por quanto tempo viver. É muito difícil tratamento para transtorno de personalidade. A gente consegue, através de terapias cognitivo-comportamentais, ou talvez até outras terapias também, conter alguns dos comportamentos dos pacientes que têm transtorno de personalidade. Muitos podem evoluir bem, mas o psicopata é muito difícil que ele sofra alguma modificação. Ele não tem volição, ele não tem móvel interno, vontade interna para mudança. E ele não tem empatia com as pessoas, é muito difícil você criar isso. Ainda mais o Jimmy, que é uma pessoa que se mostrou capaz de matar, com esse requinte de crueldade. Temo pela soltura dele. Eu acho que ele é uma pessoa que pode repetir essa história de crime facilmente. Quando uma pessoa desenvolve, cresce, amadurece dessa maneira, é o que ela sabe fazer. Outros crimes já haviam sido cometidos por ele em outros locais. Ele já era uma pessoa com requintes de crueldade, ele já era uma pessoa em formação da sua maturidade criminal. Ele desenvolveu traços específicos que o conduziram a condutas delitivas. Então, a maneira de ser dele revela o que ele pode ser no futuro. E você fez o que? Ela foi com a faca para cima de você? Ela começou na cozinha, ela veio 2 vezes com a faca para cima de mim, eu me defendi as 2 vezes, aí fomos para frente do banheiro, ela continuou na frente do banheiro, no corredor, eu consegui
desarmar ela e segurei ela por trás, falando para ela falar, para. Ela não, começou a me dar cotovelada, querer me morder, arranhar, e eu, não, para. Eu vou me soltar, eu vou te matar, eu vou me soltar, eu vou te matar. Eu pensei, eu vou apagar ela, depois quando ela estiver mais calma, a gente sempre conversa. O que é preciso ressaltar na anatomia do crime deste tipo de delito? Primeiro é a personalidade do delinquente. O delinquente, um indivíduo que, quando foi preso, disse que agiu em legítima defesa, mas a polícia não é boba, não é tonta de ficar acreditando numa conversa dessas, porque ele é alto por volta de 1,90 m e ela tinha por volta de 1,50 m, como legítima defesa, né? E outra coisa, legítima defesa, depois pega o corpo, põe dentro de uma mala, põe uma pedra e joga o corpo na represa. A mala, ela tinha uma etiqueta, e por essa etiqueta que estava com o nome dela, que fazia parte de um conjunto de malas. E aí, começou por aí, acabaram chegando até o suspeito, mas o suspeito, ele pegou e fugiu. Foi para o norte do país, e depois as pessoas foram grampeadas, né? Os amigos dele grampearam um amigo, e esse amigo falou: olha, para você se esconder, o melhor lugar é você vir aqui para Mairiporã, que é justamente o local no qual ele tinha praticado o delito, se desfeito do cadáver. E aí montaram um esquema policial e prenderam. Ele foi condenado a 16 anos de cadeia, não é? Mas esses 16 anos jamais serão 16 anos. Eles serão 1/3, 1/4, 1/5 da pena. Depois ele vai para a rua em regime semiaberto, depois em regime aberto. O juiz condena a 16 anos de reclusão, mas depois de 5 anos ele está na rua. Então o que é isso? O juiz condena a 16 e depois de 5, de 4 anos está na rua. Então, aquela palavra que o juiz deu não tem valor nenhum, não é? Então é a mesma coisa, você me deve R$16, você me paga 5 e fica por isso mesmo? E às vezes o mesmo juiz que condenou no tribunal do júri a 16 anos, quando ele vai para as execuções criminais, ele praticamente é obrigado a aceitar aquele regime. E outra coisa também, dizem os advogados de defesa no que eles estão cumprindo o papel deles, né? Eles são defensores, eles estão plenamente fazendo aquilo para o serviço para o qual eles são contratados. Diz, não, mas ele teve bom comportamento, então, portanto, ele com bom comportamento, ele tem o direito a ter uma progressão no regime penitenciário, do regime fechado para o semiaberto. Não tem. Do ponto de vista psiquiátrico forense, não tem. Por quê? O bom comportamento é obrigação do preso. O preso que não tem bom comportamento deveria ter a pena agravada. E não, por bom comportamento, ter a pena diminuída. Quando fala 4 anos, são 4 anos. 10 anos, são 10 anos. Para o preso e a sociedade saberem que aquilo é alguma coisa séria que vai ter que ser cumprido. Os 16 anos que ele pegou não serão 16 anos. Quando ele voltar para a sociedade, eu acho que fatalmente ele vai voltar para a vida do crime, porque é uma personalidade de um criminoso habitual. E esses criminosos habituais, quando eles começam, eles não param mais.